perdidão. Eu estou trabalhando o segundo reinado, e uma coisa super importante, Tchutchucos, sempre eu falo isso, mas dessa vez eu acho que tem muito mais palpabilidade, é que o segundo reinado é um assunto super cobrado em provas de vestibulares, tá? Oi, Manu. O detalhe, Tchutchucos, é que a partir de agora, o que eu for comentar sobre segundo reinado é o que mais cai. Então, eu vou fazer só uma recapitulação do que eu já vi com vocês e vou passar o que cai geralmente no vestibular e já é o gancho para eu começar o conteúdo de hoje, tá? Então, presta atenção. Até agora, dentro do segundo reinado, o que eu fiz foi apresentar para vocês o contexto em que aconteceu o começo do segundo reinado, aí vai a nota de rodapé, vocês nunca vão esquecer que isso está relacionado com o golpe da maioridade, tendo em vista que aquele período chamado de período regencial foi muito caótico, tudo bem? Em seguida, eu iniciei o tópico A, que é o tópico que fala da política interna, e dentro dessa política interna, Tchutchuco, eu trabalhei 3 coisas. Eu trabalhei a dinâmica política do segundo reinado, explicando para vocês os 2 partidos políticos, vai a segunda nota de rodapé. Não se esqueçam que o sistema brasileiro dessa época, ele era bipartidário, tá? Você tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. É aí que está o detalhe de vocês entenderem o quanto o segundo reinado ele não tinha muitas alterações. Porque quando você olha para o sistema bipartidário, identifica que tem lá o Partido Liberal e o Partido Conservador, você, na real, tem que identificar que os 2 partidos eram elitistas, tá? Então, lembra da frase do Oliveira Viana. O Oliveira Viana, ele costumava dizer o seguinte, nada mais parecido com o liberal do que o conservador. Porque os 2 partidos, eles tinham componentes oligarcas, tá? Eles tinham componentes que faziam parte da elite agrária brasileira. Eles tinham até ideias que diferenciavam no tocante à maneira como o governo tinha que atuar. Por exemplo, o liberal achava que o governo tinha que ser mais autonomista. Joia. Já o conservador achava que não, que o governo tinha que ser mais centralizador. Só que quando você faz a análise dos componentes, você vai perceber que os partidos eram compostos pelo mesmo setor social, então eles eram farinhas do mesmo saco. Eles queriam só estar no poder, porque a condução política em si era muito similar. O Partido Liberal e o Partido Conservador sempre tinham a tendência de apoiar o quê? O café e o modelo primário exportador, além, lógico, das suas regalias. Joia? Dentro da política interna, que foi o primeiro tópico que eu trabalhei na aula passada, eu ainda trabalhei uma coisa que eu acho até um pouco nefasta, mas fiquem tranquilos, porque não é muito cobrado, é o que nós chamamos de disputas políticas. Eu trabalhei com vocês os primeiros anos de ajuste, de acerto do segundo reinado. Então, eu trabalhei um período básico que vai de 1840 a 1844. E dali, Tchutchucos, o que vocês têm que guardar? Independe das histórias que eu contei, de eleições do cacete, de derrubadas e por aí vai. É que nos 4 primeiros anos, a gente vai ter um problema político no Brasil, que é de o Partido Liberal e o Partido Conservador de gladiarem entre si, brigarem entre si para assumirem o poder. E o detalhe era, toda vez que acontecia nesses 4 primeiros anos essa disputa, esse digladiar entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, sempre tinha um problema sério quanto à opinião pública. A opinião pública achava isso muito esquisito. Mas que é um detalhe interessante? O detalhe, Tchutchucos, é que mesmo não havendo depois essas disputas entre o Partido Liberal e Conservador, você vai ter uma dinâmica própria do segundo reinado, que é o seguinte: toda vez que troca-se um ministério, tipo, sei lá, sai um liberal e entra um conservador, toda a política brasileira se torna conservadora. Como assim, prof? Conservadora no sentido de pregar só centralização? Não. Conservadora porque todos os principais cargos eram trocados, tá? Isso é chamado derrubadas, entenderam? Então, os 4 primeiros anos, independe o que vocês guardaram ou não, até porque eu contei muita história, ele tem que ser guardado o seguinte: as disputas vão continuar sim, só que de uma forma atenuada, tá? Mas no fundo, vocês têm que guardar que sempre havia esse revezamento no poder. E quando há a troca dentro desse revezamento, a política trocava, porque todos os cargos eram trocados também. Joia! Aí eu pedi para vocês guardarem um ponto importante.
Tchutchucos, nesse problema inicial dos 4 primeiros anos, dessas disputas e por aí vai, houve uma revolta, e o nome dessa revolta, que depois eu vou citar daqui a pouco ainda nessa aula, era a Revolta Liberal. A Revolta Liberal, ou revoltas liberais, elas foram uma reação dos liberais quando eles foram tirados do poder lá em 1842, tá legal? Então, essa revolta ela foi uma revolta que demonstrava, mais uma vez, batendo na mesma tecla, que esses 4 primeiros anos eram muito chatos. Sempre havia essa questão de disputas, que depois é atenuado, mas nesses primeiros anos, nesses momentos iniciais, eram muito contundentes. Tá bom? Aí eu finalizei a aula passada, Tchutchucos, antes daquele nosso recesso, ainda falando da política interna, segundo o reinado, do parlamentarismo às avessas. Aí vai aquela grande dica do professor Augusto para vocês. Geralmente, desse tópico de política interna é o assunto mais cobrado. Pensa por quê? O Brasil, ele tinha 2 partidos políticos. O Brasil, nessa época, tinha um imperador e o partido que comandava, ele sempre estava submisso àquele imperador. Normal. Só que o detalhe é que o Brasil ele tinha uma monarquia atrelada ao poder moderador. E aí vocês têm que lembrar que o poder moderador, o que era? Era o poder que o imperador tinha de se intrometer nos demais poderes. Então o imperador podia exonerar, podia dissolver, podia demitir, podia trocar, entenderam? Então, pensando nisso tudo, bipartidarismo, o imperador e o poder moderador, em 1847 foi criado o que nós chamamos de parlamentarismo brasileiro, que é conhecido lá fora, que eu acho um absurdo, mas aqui também, como às avessas. Qual que é a jogada? Bem rápido. O parlamentarismo às avessas, ele é invertido em relação ao modelo inglês, que é o modelo tradicional, tá? Então, aqui no Brasil, tudo começava pelo imperador. O que ele fazia? Ele trocava o primeiro-ministro, olha que loucura, convocava as eleições, e nisso havia manipulação política, tá? Havia sempre a questão de garantir a vitória do partido do primeiro-ministro, e quando a Câmara tivesse montada, o primeiro-ministro, ele governava. Então é um modelo muito esquisito, porque vem de cima para baixo, para demonstrar que, atenção, a peça mais importante na política brasileira do segundo reinado, a partir desse momento do parlamentarismo, era o imperador. E o imperador, aí tem um detalhe interessante, é meio que poupado, tá? Por quê? Porque ele indica o primeiro-ministro, certo? Que aqui é chamado presidente de ministério ou chefe de gabinete. A partir do momento em que o cara foi indicado, ele é o chefe, olha que loucura, de política. Ele é que comanda o Brasil. Ele deve as obediências ao imperador, mas ele é a porta de frente, ele é a linha de frente. Então, se ele cometesse alguma burrada, quem é que caía? Era ele, o imperador não. Então, apesar do imperador ser a peça central, por conta do uso do poder moderador, e também pelo fato dele trocar, quem, na verdade, tomava as pedradas, era o primeiro-ministro, tá? Então, aqui no Brasil tinha uma coisa muito louca, que era o seguinte, o legislativo era submisso ao executivo. O legislativo era submisso ao imperador, porque ele é o cara mais importante, né? E submisso ao primeiro-ministro. Por isso, às avessas também, porque no modelo britânico, que é o modelo clássico, você tem, na verdade, o parlamento, o legislativo, mais importante. Entenderam? Por que eu fiz toda essa revisão? Porque na aula de hoje, eu vou terminar a política interna, eu vou passar uma revolta que aconteceu nesse momento, que é a praieira, eu já até havia combinado com vocês, e já vou começar o segundo tópico, que é o mais cobrado em provas de Vestiba e Enems, que é a economia, tá? E é nisso que eu queria chegar. Galera, é assim, muita gente é da exatas, é da biológicas, ou mesmo aquele que é da humanas e não gosta de história, tem uma certa refração, não curte muito estudar. Mas o segundo reinado é um momento em que vocês mais têm que se aproximar do estudo da história, pegando aquilo que é trivial. Sabe por quê? Porque muitas provas, para não falar muitas, eu vou colocar 99% das provas, se não cobram sociedade, a organização da sociedade brasileira dessa época do segundo reinado, adoram cobrar economia e política externa. Economia por quê? Porque todo mundo sabe que o Brasil era primário exportador, e todo mundo sabe que quem mandava no Brasil, economicamente falando, era o latifundiário.
Então, a gente tem um grande produto a partir desse latifundiário, que é o café. Tá legal? E o detalhe interessante, tchutchucos, é que vocês vão perceber também no segundo reinado, economicamente falando, a industrialização. Aí pega o aluno adoidado nas provas de vestibulares, porque muita gente fala, a indústria chegou e ficou, né? Eu respondo, não, a indústria brasileira do segundo reinado foi só um surto, tá? Mas era uma demonstração de um país que estava tentando se modernizar. Não conseguiu, porque quem comandava a política eram latifundiários. Quanto à política externa, por que é muito cobrado? Guerra do Paraguai. E se não é cobrada a Guerra do Paraguai, e geralmente aqui no nosso estado é sim, em qualquer prova, sempre cai uma questão ou outra, ou uma alusão, eles gostam muito de cobrar a questão Christie, que na verdade não é só a questão em si, mas a relação Brasil com a Inglaterra, tá? É um assunto que a gente vai discutir depois, lá na semana que vem. E, galera, é esse período que é o período que eu peço para vocês tomarem muito cuidado, tá? É o período que a gente trabalha a economia, a partir, lógico, desde o começo do segundo reinado, mas tendo um brilho maior entre as décadas de 50 e 80, e política externa, porque a Guerra do Paraguai acontece lá na década de 60 para 70. Tudo bem? Então, respondendo as perguntas, pessoal, aqui do chat. Primeiro, a chamada eu vou fazer no final, tá? Eu não vou fazer agora, nem no meio, porque eu perco tempo e vocês sabem que eu falo muito, tá bom? Dom Pedro II foi deposto. Ele vai ser deposto, pergunta do Alvarinho, por conta do golpe que é feito lá em 1889. Golpe que a gente depois vai discutir que foi militar, / político, tá ok? E o Mauá, respondendo a pergunta do Luan, ele bateu de frente com a industrialização, com o Barão, com Mauá não, o Dom Pedro, né? Bateu de frente com a industrialização, leia-se Mauá, por conta de vários assuntos, tá? Uma delas tem a ver com a questão de que o Mauá não curtia a Guerra do Paraguai e não aceitava muito esse modelo primário exportador. Mas depois eu vou discutir com mais calma, tá bom? Então vamos começar de fato? Galera, vai lá, vou desligar a câmera para ficar mais aprazível o slide, não a minha beleza. E olha só que coisa interessante, tio Cos. Para terminar a política interna, eu vou seguir um ritmo diferente, como venho seguindo sempre, em relação à apostila, tá? A apostila, ela vai colocar o que nós chamamos de a Revolução Praieira lá para frente. Eu estou trazendo para cá. Por quê? Porque nesse primeiro tópico do segundo reinado, o meu intuito, como eu estou comentando, é trabalhar política interna e depois trabalhar a economia. Então, tudo relativo à política interna, eu estou fechando nesse momento, tá bom? Eu estou fechando com a Revolução Praieira. A apostila coloca depois, num tópico chamado Revoltas e Revoluções. Vamos a isso, então? Tchutchucos, então lembrando, dentro dessa política interna, em que eu já trabalhei disputas, partidos e o parlamentarismo às avessas, eu tenho que comentar de uma das revoluções mais interessantes da história do Brasil. Mas antes, eu já digo a vocês, o período do segundo reinado é o período mais estável da história do Brasil. Por quê? Porque se vocês analisarem todo o tempo de duração, que foi de 49 anos, ou quase 50, o Brasil só teve 2 revoltas / revoluções. A primeira, que eu vou comentar agora, é chamada Revolução Liberal, ou Revoltas Liberais, e elas foram revoltas, tchutchucos, que aconteceram em São Paulo e Minas Gerais, e elas foram contrárias à troca do gabinete, à troca do ministério. O ministério era liberal, e por conta da tal da eleição do cacete e da opinião pública ter ficado muito irritada com o que aconteceu, o Dom Pedro trocou, colocou os conservadores no poder. O fato é que, lá em São Paulo, o Teófilo Otoni, olha que legal, e também o Diogo Feijó se manifestaram. O Teófilo, que era mineiro, voltou para Minas, e em Minas, para fazer coro com o movimento que começou em São Paulo, ele também fez essa revolta. Qual que era a jogada? A jogada é que os dois locais, as duas províncias, pudessem lutar contra o Ministério Conservador, ou seja, fazendo oposição, eles chegaram, inclusive, até a pegar em armas e trocar os presidentes de província,
E, em seguida, eles estavam se levantando para derrubar o Ministério Conservador e colocar os liberais no poder novamente. Só que não é cobrado em prova, tá? O que eu peço para vocês guardarem é que essa revolta ou revolução liberal que aconteceu em Sampa, em Minas Gerais, não funcionou. Ou seja, acabou não tendo reflexo, porque tropas imperiais foram mandadas para lá e os dois líderes, o Teófilo Otoni, que estava em Minas, e o Diogo Feijó, que estava em São Paulo, foram presos. Reparem, durou meses, aconteceu em 42 e terminou em 42. Tudo bem? Então, tirando essa revolta, que foi a revolta liberal ou revolução liberal, a outra que aconteceu foi a Revolução Praieira. Só que, galera, dessa Revolução Praieira, de 48 até o final do Segundo Reinado, praticamente, não houve mais revolta, não houve mais revolução. Então é notório vocês perceberem que o Segundo Reinado, puxa, ele é muito estável, ele tem uma estabilidade muito interessante, não só pela figura do Dom Pedro, né? Não só pelo poder moderador que era utilizado, e não só também pela questão do parlamentarismo às avessas, que possibilitava os partidos ficarem revezando entre si, sem ter que ficar digladiando. Mas, sobretudo, tchutchucos, pela atuação do exército brasileiro. Tá certo? Então, vamos olhar essa Revolução Praieira, o último ponto da política interna, para a gente partir para a economia. Galera, Revolução Praieira, coisa rápida, aconteceu em Pernambuco. Mas o detalhe é que quando você olha para Pernambuco nessa época, você tem que analisar o seguinte contexto. Primeiro deles, vou colocar aqui, não aparece, mas vocês já sabem. A economia estava um bagaço. Tchutchucos, e para falar a verdade, a economia de todo o território nordestino estava um bagaço. Vamos lembrar por quê? Porque o Nordeste era um local que produzia ainda cana-de-açúcar. E se não produzisse cana-de-açúcar, produzia alguma outra coisa relativa à exportação, exceto café. Então, o que eles produziam? Tabaco, eles produziam também algodão, mas não passava disso. O que eu quero que vocês reparem é que era uma região de produção de produtos que tinham muita competitividade no mercado externo e o Brasil perdia. O Brasil, por exemplo, ele não tinha como emplacar os produtos da região, porque tinham, por exemplo, os concorrentes da América, Estados Unidos, concorrentes também da Europa, Inglaterra, entenderam? Então, de cara, a situação econômica dessa região era um bagaço, era um caos. Só que, para piorar, tchutchucos, olha o que ademais acontecia. A região, ela tinha uma concentração fundiária. E o detalhe é o seguinte: dentro dessa concentração fundiária, desculpa, você tinha uma elite agrária que era praticamente dona da província. E, de certa forma, era uma atuação muito complicada. A elite latifundiária era conservadora, ou seja, apoiava sempre o Partido Conservador. A elite latifundiária dessa época passava por uma certa crise, essa crise que eu comentei, que é uma crise econômica, e por isso tendia a explorar mais a mão de obra. E para finalizar, era uma elite ligada à terra, tchutchucos, que sempre manipulava a política. A política dessa região era uma política feita por eles e para eles. Entenderam? Então, nesse contexto, o que vocês identificam? Que a elite rural, a elite agrária de Pernambuco, era uma elite muito arrogante, era uma elite que fazia de tudo para tornar esse território um território deles, e por isso eles não faziam muita questão de mudar algumas situações sociopolíticas. Boa, boa? Mas olha só que coisa pior ainda. Tchutchucos, quem controlava o comércio nessa região, tendo em vista que a elite era brasileira e comandava a produção, lógico, agrária para exportação, nesse caso do comércio, eram portugueses, ou descendentes de. E o detalhe interessante, eles monopolizavam de tal forma o comércio que todo aquele brasileiro médio comerciante não tinha como prosperar, não tinha como crescer. E para piorar, esses caras faziam muita aliança com os latifundiários. Então os latifundiários faziam a exportação, mesmo que em crise faziam, só que no ato de importar, quem fazia toda essa jogada eram os portugueses, e vendiam a preços mais cômodos, mais módicos, a esses latifundiários. E para piorar,
eram os caras que apoiavam sempre a política feita por esses latifundiários. Até porque, como eles eram portugueses, eram estrangeiros, precisavam de um certo tipo de proteção. Então, com isso, a gente fecha um contexto que é assim. A massa estava jogada de lado, os liberais não tinham entrada na política da região, e a classe média brasileira, ou seja, o comerciante, por exemplo, aqui, não tinha condições de prosperar. Entenderam? Então, o que vai acontecer? O clima de insatisfação aqui era muito grande, era muito alto. Todo mundo sabia que a coisa estava errada, só que não sabia como reagir. Porém, mas, contudo, todavia e no entanto, veio a oportunidade de revolta. O ano é 48, que é o ano do início da praieira, e nesse ano, tchutchucos, houve a troca do ministério lá no Rio de Janeiro. O Dom Pedro trocou o ministro que era liberal e colocou um conservador. E como eu disse, sendo o ministro brasileiro, o primeiro-ministro, um conservador, ele trocou todos os executivos do Brasil, inclusive o governador aqui dessa região. Traduzindo, colocou um conservador. Galera, é nesse momento que o movimento eclode, é nesse momento que o movimento da praieira acontece. E sabe por que o nome? Porque o Partido Liberal, opa, estão vendo? Refratário ao conservador, era chamado de Partido da Praia, porque a sede do partido ficava na Rua da Praia, ali em Recife. Então, esses caras se levantaram. Esses caras se levantaram usando o argumento de que a governabilidade da região era conservadora, usando o argumento de que eles eram nacionalistas, eles não estavam aceitando esse controle comercial feito por portugueses. E se levantaram também alegando que estavam defendendo os interesses da massa, do povão e da classe média. Galera, o que eles fizeram? Quais foram as ações? Eles foram para Recife, não conseguiram tomar a cidade, que já era a capital de Pernambuco, e como eles não conseguiram isso, eles tomaram duas outras atitudes. Se deslocaram até Olinda, que era a segunda maior cidade de Pernambuco, e tomaram a cidade. Quando tomaram, pessoal, eles começaram a demonstrar que o movimento da praieira era um movimento de muita adesão, porque eles tiveram facilidade, tendo em vista que tinham apoio da população pobre, tinham apoio também da classe média. E a segunda tática foi levar essa revolta para o interior. Para quem está acostumado com geografia, o movimento ele foi até a Zona da Mata. A Zona da Mata é o interior de Pernambuco, entenderam? Então reparem que as duas ações tomadas pelos caras que estavam fazendo a revolta, os liberais, os chamados praieiros, foram tomar a principal cidade depois de Recife e mandar a revolta para o interior, para tornar a revolta uma revolta um pouco mais coesa. Entenderam? E quem que eram os líderes? Atenção! O primeiro grande líder, pessoal, que é o que vocês vão circular, é o Borges da Fonseca. Ele era o líder do Partido Liberal. Ele era o que a gente pode falar, vou resumir para vocês. O líder, olha que coisa interessante, ideológico, tá? Até porque o Borges da Fonseca, ele estava muito ligado ao setor médio da sociedade. Ele era da classe média. Ele era um cara que tinha instrução. Então, o líder intelectual era esse cara, Borges da Fonseca. Tá ok? Só que tem um outro, tchutchucos, vale muito para quem for prestar prova no Nordeste, ou para se cair em alguma prova, vocês manjarem, que é o Pedro Ivo. Quem que é ele? Eu vou pedir para vocês colocarem um P, porque o Pedro Ivo é o líder popular. O Pedro Ivo, para vocês terem uma ideia, tchutchucos, ele era um roceiro, ele era um camponês, mas foi esse cara que levou a revolta, por exemplo, para o interior, que levou esse movimento ali para a Zona da Mata, e era um cara super querido. Então, identifiquem aqui uma coisa interessante. A Revolução Praieira, ela teve duas lideranças, e são essas duas lideranças que vão costurar os apoios. O Borges vai costurar o apoio com a classe média, enquanto o Pedro Ivo vai costurar o apoio junto à população. Entenderam? E olha que movimento maravilhoso. Tomaram a cidade de Olinda, foram para a Zona da Mata e imediatamente lançaram esse documento aqui para ser o documento que prestava contas do que era a praieira. Quais eram os objetivos da praieira? O nome do documento é Manifesto ao Mundo. Lindo, né? É lindo por quê? Porque quando ele fala que é um manifesto ao mundo,
é um manifesto, é uma propaganda para o mundo inteiro, leia-se Brasil, né, de identificarem que beleza que é o movimento, o que o movimento queria. Galera, vem cá, olha só o que o Manifesto ao Mundo trazia como objetivos desse movimento aqui. Primeiro objetivo, autonomia provincial. Só que eu peço para vocês tomarem cuidado, porque essa autonomia provincial estava muito ligada à ideia de separação, tá? Então é um movimento separatista, é um movimento que pode ser identificado como um movimento de independência da região, entenderam? Segundo objetivo, está no manifesto, liberdade de imprensa. E é muito bacana falar da liberdade de imprensa, por quê? Porque era uma liberdade de imprensa ligada ao liberalismo aqui, tá? Tendo em vista que os conservadores, enquanto estiveram no poder, nunca permitiram que os liberais pudessem se manifestar. Bonito, né? É um movimento, então, liberal. Terceiro, abolição da escravidão. Só que aqui vocês vão colocar uma bolinha, tá? Vocês vão dar uma diferenciada. Falava-se da abolição da escravidão, mas não era muito, digamos, unânime. Tudo bem? Porque alguns membros desse movimento tinham escravos. Lembrando que o Brasil, naquela época, era escravocrata. Então, essa questão da abolição da escravidão era uma coisa que não era muito unânime, era dita aqui no Manifesto ao Mundo, que seria um objetivo, né, uma premissa, mas não era muito claro. Não havia clareza se o movimento era ou não verdadeiramente abolicionista. Mas, enfim, falava-se um pouco disso. Outro, eles pregavam voto universal. E é muito interessante, porque quando se fala do voto universal nesse contexto aqui, era um voto universal masculino, tá? Não vá colocar a mulher aqui, não. Para falar a verdade, o Manifesto ao Mundo nem comentava sobre as mulheres, só falava do voto universal para todos os homens. Vai a nota de rodapé. Não se esqueçam que o sistema eleitoral brasileiro nessa época era censitário, tá? Então, a riqueza do movimento está em colocar aqui como objetivo um voto para todos os homens. Tudo bem? E para finalizar, nacionalização do comércio. Eles queriam que todos os portugueses se afastassem do comércio e que o comércio propriamente dito fosse brasileiro, fosse feito só por tipos da região, tipos do Brasil. Entenderam? Mas vem cá, vocês observaram cada um desses objetivos com calma, tenho certeza. Vocês perceberam que eu falei que era um movimento que tinha até bastante apoio da massa e da elite, mas vocês conseguiram perceber quais são as características do movimento em si? Não? Então vem cá. A primeira característica, pessoal, é que a praieira, ela também pode ser identificada como ligada ao socialismo utópico. É muito assustador, né? Para quem lembra o que é o socialismo utópico, que é um socialismo que não pregava o socialismo propriamente dito, né, o comunismo, e sim uma harmonização do capitalismo, a praieira era assim. A praieira, Tchutchucos, pensava que aqui tinha que haver um capitalismo mais suavizado, uma ideia de que todos pudessem participar do sistema. Pega lá o exemplo do voto universal, pega lá o exemplo da nacionalização do comércio, entenderam? Então, o movimento da praieira tem essa ligação com o socialismo utópico, entenderam? E outra, é um movimento tão liberal, Tchutchucos, e isso eu vou pedir para vocês circularem, que acabou tendo a característica de ser socialmente diverso. E o diverso que eu falo aqui é que o movimento não é um movimento elitista ou popular. Ele é um movimento tanto para a elite como para o povo. Só que cuidado, a elite aqui nesse caso é a elite urbana, tá? É aquele comerciante urbano. Ele não era o cara que comandava toda a economia comercial, não, mas ele estava bem acima do povo. Então, por isso, a gente fala que é um movimento social diverso. Entenderam? Aí, para terminar, para a gente partir para a economia. A praieira, pessoal, terminou de forma muito triste. Houve a invasão de tropas imperiais, isso é normal, isso sempre acontece na história do Brasil, e com essa invasão, o movimento acabou terminando com prisões. Os caras que eram ligados mais à elite foram presos, depois, lógico, eles acabaram tendo uma espécie de comutação, eles conseguiram a anistia e execuções. Só que lembrem-se que as execuções, elas foram feitas sempre em cima daqueles que eram mais populares. Então, por exemplo, aqui,
O pequeno proprietário, o mulato, o ex-escravo, que conseguiu a alforria, lógico, eles foram presos e executados. Entenderam? Então, o triste fim do Policarpo Quaresma. A Revolução Praieira, ela terminou com tropas invadindo, prisões e execuções. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu posso avançar? Alguém pode ser o meu porta-voz? Pode avançar, professor, não tem problema. Galera, então vamos lá. A economia que eu falei para vocês, então, entra em cena. Tchutchucos, é assim. Eu comentei com vocês agora há pouco na introdução que a economia do segundo reinado geralmente cai em provas de vestibulares. Ponto. Tudo bem. Só que eu também falei que quando você pensa na economia, você automaticamente pensa no café. Porque você tem que linkar com a história que o Brasil na época tinha de ter uma economia primária ou primário exportadora. Diga. Desculpa interromper. Não, de forma alguma. Vai. Sobre a execução que o senhor tinha falado, Diga. era a execução só dos líderes ou todo mundo que apoiava? Só dos líderes e dos que apoiavam, ou seja, de ambos, mas se eles fossem das camadas mais populares, tá? Eu vou dar aquela dica clássica para você e para vocês. Toda vez que na história do Brasil, colônia e império, vocês tiverem uma revolta e ela for esmagada, o desfecho é sempre diferenciado quando você olha para os setores sociais. Elite é presa ou desterrada, mas leia-se que prisão geralmente era feita com desterro. Desterro é quando você manda o cara lá para o território amazônico, para colônias, quando o Brasil era colônia, tá? E tem o desfecho com execução. A execução, geralmente, 99% dos casos, era em cima do tipo mais pobre. Por que que isso acontece? Por que que tem essa diferenciação? Porque a estrutura política brasileira, tanto na colonização como também no império, é uma estrutura pautada no elitismo. Então a elite ela sempre tem que ser protegida. Pensa assim, durante o período colonial, a elite era tão somente o latifundiário, então ele tinha que ser protegido, porque o Brasil, nesse período colonial, ele era primário exportador, lógico, né? E no período imperial, a elite pode ser tanto agrária, geralmente é o mais comentado, é o mais importante, como também urbana, tá? Aí a gente tem que pensar que, no Império, todas as prisões que aconteceram em cima desses tipos da elite, aconteceram em cima de quem era do campo, né? Quem era um latifundiário ou quem era da cidade. Mas, resumindo, há uma diferenciação, por quê? Porque dentro dessa diferenciação, você leva em consideração que a elite é importante para você, como governante, poder governar, não ter nenhuma implicação. Então, no caso da praieira, como acontece em qualquer revolta do período colonial e imperial, prisão para o rico, né, e execução para o pobre. Beleza? Mas então, esse pessoal da elite, eles poderiam meio que ser libertados depois? Poderiam. Olha só que coisa interessante. O que aconteceu quando os liberais voltaram ao poder? Porque o Partido Conservador, ele foi colocado em 48, governou por 4 anos, tá? E saiu em 52. Quando o Partido Liberal voltou, ou quando em alguma outra ocasião ele voltava, ele tinha uma tendência a anistiar os revoltosos ligados a ele. Então, em 52, todos aqueles que estavam envolvidos na praieira, membros da elite, e estavam presos, eles foram anistiados. E se não foram, a prisão foi comutada. O que é comutar a prisão? É você trocar, é você colocar o cara para trabalhos forçados ou em alguma outra situação. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina, que isso. Galera, ó, precisando, interrompa, tá? Não tem que ter pudor, não. O professor aqui, ele tem que atender a todo mundo. Então, vamos lá para a economia? Galera, então, como eu estava dizendo, a economia do período imperial, aqui no segundo reinado, que é o que eu estou tratando, ela tem que ser entendida, assim, como uma economia primária ou primária exportadora, e você tem que lembrar que o café é o principal produto, ponto e ponto. Só que eu tenho a missão de passar para vocês o seguinte, no plural, aspectos econômicos. Então, que de fato eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a cafeicultura, daqui a pouco eu vou começar, até porque é o carro-chefe da economia do Brasil no momento, e vou trabalhar também a industrialização, vai ser para a próxima aula.
E dentro dessa industrialização, aí eu faço um pouco coro com o Luan, que fez a pergunta, eu trabalho a Era Mauá, o surto industrial, tá bom? Tchutchuco, só que eu não posso deixar de lado outros elementos da economia desse período aqui também. E é o que eu vou colocar aqui nesse cantinho. Vamos lá, tá abreviado. Senhores, tirando o café, que era o principal produto, e tirando a indústria que ocorreu aqui no Brasil entre as décadas de 40 e 60, o Brasil também teve produção de algodão. Curioso, né? E a produção do algodão teve mais importância quando se compara aos demais produtos, tirando o café e a indústria. Por quê? Porque o algodão ele tinha muito impacto no mercado externo. Só que todo mundo vai guardar que, quando os norte-americanos saem da Guerra Civil, lá em 1865, o algodão ele deixa de ter importância, porque os norte-americanos eles se tornam os maiores produtores algodoeiros do mundo. Mas independe, se guardou ou não, vai guardar o seguinte, o algodão era produzido, fazia pauta para exportação, e era um produto que tinha muita relevância. Ele era talvez o terceiro mais importante produto aqui no Brasil, perdendo para o café, perdendo, lógico, para a indústria quando ela aconteceu, e sendo essa uma atividade, o algodão de exportação era sempre uma atividade praticada, tá certo? Outro produto, pessoal, tabaco, não tem como errar. O tabaco, ele era muito plantado, assim como o algodão também para exportação, só que, por incrível que pareça, ele não teve muito impacto aqui no Brasil. Mas era um produto relevante, porque era um produto utilizado para enriquecer a pauta de exportação. Joia? Terceiro produto, todo mundo vai lembrar, cana. E a cana, tchutchucos, era um produto plantado que dava até prejuízo, mas ainda era plantado. O Brasil tinha nessa época concorrentes como, por exemplo, os franceses, os ingleses, Caio de Costas, também mais tarde os norte-americanos, mas ele continuava a produzir porque era pauta de exportação e era também item de sobrevivência em algumas localidades brasileiras, como o Nordeste, tá? Mas vocês vão guardar que a cana era um produto plantado, mas não tinha tanta relevância. Esse é um assunto que vocês já sabem há um bom tempo. E para finalizar, tchutchucos, vou colocar aqui e vou circular. O Brasil, nessa época, teve também a borracha. Olha que interessante. O Brasil teve, inclusive, uma coisa chamada ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha, que vocês discutem e escutam bastante em geografia, aconteceu entre 1880 e 1912. Ele foi um ciclo importante, e ele foi importante porque se tornou, nessa época, de 80 a 12, o segundo produto mais exportado do Brasil. Só que nesse aqui que eu vou parar por enquanto. Por quê? Galera, porque o Brasil produziu outras coisas, como o mate, como o pinho, mas a borracha, ela tem que ser sempre colocada como um produto diferenciado, porque ele é para exportação, sim, só que não era plantado. Tá legal? Era um produto que a gente fala que era um produto limiar. Ele era exportado, mas ele vinha da extrativização. Ele era tirado ali da região amazônica, tá? Então tá aí, borracha, para a gente fechar outros produtos que eram plantados, mas para demonstrar que o Brasil realmente era primário exportador. Entenderam? Então vamos para a cafeicultura, o que eu tenho que trabalhar agora, parte 1. Galera, café. Por que o café foi encontrado como produto nacional? Por que ele era tão importante? A primeira explicação para a escolha do café como sendo o produto brasileiro é o baixo capital inicial. É assim, tchutchucos, para você plantar café, do que você precisava? Você precisava de mão de obra e terra, entenderam? Tá, eu concordo, não é todo mundo que tinha mão de obra, a escravidão, lógico, né? E terra. Mas agora é que vem um detalhe. Qualquer latifundiário naquela época tinha as duas coisas. E o que ele precisava de mais, se ele já tinha terra e mão de obra? A muda de café. E a muda de café, tchutchucos, era muito fácil de ser encontrada. Você encontrava em grande quantidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde tudo começou a ser plantado. Então, de verdade, o que o cara gastava para poder começar o plantio era café, era mudinha, entenderam? E aí tem um detalhe interessante. Durante boa parte da existência do café no Vale do Paraíba, você não gastava quase com nada também,
porque você só plantava e deixava a planta crescer. Logo em seguida, você usava a mão de obra para colher. Então, a primeira coisa que demonstra por que o café foi escolhido é o baixo capital. Não era uma produção muito cara, tá certo? Segundo motivo da escolha, terra e mão de obra. E o Brasil tinha a torto e a direito. Era muita terra, principalmente no interior, tendo em vista que o Brasil, durante muito tempo, ainda nessa época, era meio litorâneo, né? Era meio ligado a essa questão do litoral. E mão de obra, tio-tio-cos, padrão, é a escrava. Então, a presença da mão de obra disponível, porque aqui ainda, até 1850, existia o tráfico negreiro, era muito prático. Era justamente isso que era utilizado para a manutenção da cafeicultura. Legal? E para finalizar, tio-tiocos, o café, ele foi usado como principal produto brasileiro nessa época, foi escolhido como principal produto por conta do mercado externo. O Brasil vendia para Estados Unidos e para a Europa. E dentro da Europa, o único país que não consumia o café brasileiro era a Inglaterra. Entenderam? Então o café caía como uma luva, ele era perfeito para o Brasil. O Brasil continuava sendo o primário exportador, agora com produto barato, um produto que tem como ser plantado porque tem terra e mão de obra, e um produto que tem disponibilidade no mercado. Ele é comprado no mercado. Joia? Agora vem para cá. Galera, por que discutir café no Brasil? Molecada, o café ele tem 3 importâncias para a nossa história, nessa época e, lógico, depois, porque é reflexo. A primeira importância é que o café foi muito, muito ligado à estrada de ferro. E quando eu falo de estrada de ferro, eu estou falando de modernização. Olha só que loucura. A modernização brasileira apareceu por conta disso, porque era necessário você construir ferrovias para escoar a produção. Tá legal? Segunda importância, o café sempre vai estar associado, peço para vocês ligarem ou circularem, com urbanização. Os grandes centros de urbanização vêm nesse momento, aparecem nesse momento. Joia? E para finalizar, o que vocês vão circular demais, o café, ele possibilitou investimento em outros setores, como, por exemplo, setores de serviço, iluminação, setores, que esse aí vocês vão guardar, ligados à indústria, e setores também de locomoção, porque a estrada de ferro, com o tempo, vai dar espaço ao bonde, entenderam? Então, vocês perceberam que o café ele teve um impacto muito grande na história do Brasil, ele fez com que o Brasil se modernizasse, ele fez com que o Brasil se urbanizasse e fez com que o Brasil tivesse outros setores a receberem os lucros do café. Então, demonstra que o café era um produto que dava muita grana. Fechou? E aí vem a coisa para a gente começar a terminar. Mas onde tudo começou? Tio Cos, tudo começou no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, os comerciantes que ganhavam muito dinheiro com o comércio, né, de importação e exportação, começaram a perceber que tinham o porquê de aplicar o dinheiro em uma outra coisa. E eles perceberam que a outra coisa que estava dando muito dinheiro nessa época era o café. Então eles começaram plantando na região fluminense, aquela região que fica próximo da serra, a serra ali chamada de Serra de Transferência, que faz divisa com São Paulo. Deu tão certo, pessoal, o produto pegou tão bem e era tão bem aceito no mercado externo que ele começou a se expandir. E quando se expandiu, foi lá para Minas Gerais e São Paulo. Mas foi em São Paulo que se tornou o produto mais importante. Pessoal, e é aqui que eu chego no que vocês têm que guardar. Quando o café chegou em São Paulo, ele atingiu o seu ápice, o seu auge, e passou a ser plantado em 2 locais. Eu vou trabalhar só o primeiro hoje, tá? Ele passou a ser plantado no Vale do Paraíba, que faz fronteira com o Rio de Janeiro, faz divisa com o Rio de Janeiro, locais como, por exemplo, São José dos Campos, Taubaté, e lá, tio-tchucos, vocês sempre vão guardar que era plantado de forma tradicional, ok? Tio-tchucos, em seguida, quando o Vale do Paraíba se esgotou, o café se deslocou de forma espontânea para o Oeste Paulista. Oeste Paulista, região, por exemplo, como Itu, Campinas, e ali vocês vão ter um método avançado. Bacana? Para entender a diferença de um e outro, vamos pegar só o Vale do Paraíba. Pessoal, Vale do Paraíba, que foi o primeiro local que plantou café, ele teve essas características aqui. Entendam por que a gente fala que Vale é tradicional. Primeiro, tinha proximidade com os portos
Então, logicamente, todo o escoamento da produção era feito a partir da necessidade de um porto, mas esse porto, pessoal, tinha que ficar sempre próximo à região. Então, aqui, o Vale do Paraíba ele foi escolhido como sendo a extensão do Rio de Janeiro, porque o porto mais próximo ficava ali, ou no Rio ou em São Paulo, na região sudeste. Entenderam? Segundo, o Vale do Paraíba, tchutchucos, pensa agora bastante no tradicional. Ele adota o sistema de plantation. O sistema de plantation é o mel, monocultura, escravidão e latifúndio. Pegaram? E para finalizar, Vale do Paraíba adota técnicas rudimentares. E técnicas rudimentares é o básico, é você plantar e deixar. Não tinha adubagem, não tinha, por exemplo, a rastelagem. Então a tendência era você plantar e depois colher. Era sempre assim. Entenderam? O resultado. A região cresceu tanto utilizando esse método tradicional que os caras que comandam tudo isso eram chamados barões do café. E eram caras tão conservadores, eram tão, digamos, antiquados, que sempre pensavam assim: café, ele gera dinheiro, gera lucro, e o lucro tem que ser aplicado no próprio café. Então, eles foram sempre ligados a uma rede de financiamento, a criação de bancos para o café. Não era a criação de bancos para financiar outras atividades. E eles sempre pegavam o lucro do café para aplicar em infraestrutura. Por exemplo, construção de galpão, ferrovia, entenderam? Então, esse é o Vale. O Vale é tradicional. Para que eu libere vocês, rapidão. Galera, enquanto o Vale está bombando, o Brasil passa por transformações. E grande parte dessas transformações vão levar o Vale do Paraíba ao declínio. A primeira delas, e depois eu vou comentar com mais calma, é a Lei Eusébio de Queiroz. Tchutchucos, a Lei Eusébio de Queiroz, quando foi aprovada em 1850, acabou com o tráfico negreiro. E por conta disso, vai ser muito complicado para o Vale do Paraíba se manter como produção, como região produtora, porque com o tempo o escravo fica muito caro. Entenderam? A outra, tchutchucos, está mais destacada, uma puta transformação que impacta bastante aqui no Vale do Paraíba, é a Lei de Terras. A Lei de Terras, que foi aprovada também em 1850, dizia que terra ela só pode ser legalizada quando comprada. E o pessoal do Vale do Paraíba ganhava a terra do governo. Então, em 1850, eles pararam de ganhar a terra do governo e agora eles tiveram que gastar com compra. Portanto, essa segunda transformação vai inviabilizando a produção de café aqui. Resultado, em 1800 e, dá uma olhada, 50, o Vale ele entrou em declínio sem volta. Por quê? Primeiro porque as leis abolicionistas estavam sendo aprovadas, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, tornando o escravo muito caro, e aí o pessoal aqui começou a quebrar. E segundo, porque quando foi lançada a Lei de Terras, os caras tinham que gastar com terra, eles tinham que comprar, e muitos não tinham dinheiro para isso. Professor, Oi, vou te interromper, é que deu o rápido. horário já Eu vou e... terminar rapidão. Ah, Posso não, só sim, passar que essa tem última? a chamada para fazer. Então, peraí, rapidão. Galera, e para Tá bom. finalizar, o declínio também está associado ao esgotamento. O solo, como ele não era tratado, ele passou a sofrer erosão e infertilidade, tá? Então, pensa, é tradicional, passaram por algumas transformações, tudo isso que eu estou discutindo, isso gerou o declínio do Vale do Paraíba. Joia? Galera, desculpa o horário, beijos para vocês, coloquem o nome aí no chat, boas aulas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Ele já foi e nem tá gravando. Pô. Ixi, agora. Caralho, velho. Fudeu. Ih, rapaz. Será que, tipo, se parar a gravação